Você já percebeu que quanto mais tenta puxar assunto, menos as pessoas te escutam? Você começa com um "Oi, tudo bem?". Tenta ser simpático, fala, explica, mas os olhares se perdem. As pessoas acenam educadamente, mas a mente delas já está em outro lugar. Enquanto isso, alguém entra, fala uma única frase e todos se inclinam para ouvir. O que essa pessoa tem de diferente? Não é volume nem carisma, é presença. Palavras com peso vêm de quem sabe quando falar, quando calar, e principalmente de quem fala apenas o que é necessário. Os estoicos entendiam que atrair não é adicionar mais, é remover o excesso. O esforço para parecer interessante, a ansiedade de ser aprovado, o medo do silêncio. O instante em que você deixa de buscar atenção é o momento em que você começa a tê-la de verdade. Hoje você vai conhecer 7 princípios de comunicação estoica, que transformam palavras em poder. Eles não são truques sociais, são reflexos de caráter. Cada um deles muda a maneira como os outros te veem. E mais importante, muda a maneira como você se vê. Princípio 1. Conte-me mais sobre isso. 4 palavras simples, mas profundas. Imagine que alguém comenta: comecei a tocar violão. A maioria responde algo como: sério, eu também toquei, e começa a contar a própria história. Sem perceber, transforma a conversa em uma competição de atenção. A outra pessoa estava abrindo uma porta, e em vez de entrar para conhecer aquele mundo, você virou as costas e começou a falar da sua casa. Mas há outro caminho. Quando ela diz: comecei a tocar violão, você responde apenas: conte-me mais sobre isso. E fica em silêncio, sem pressa. Ouve de verdade. Essa escuta não é passiva, é ativa, é curiosidade sincera. E é aqui que a mágica acontece. As pessoas passam a vida inteira desejando ser ouvidas de verdade. Quando alguém finalmente as ouve, algo se transforma. Epicteto dizia: temos 2 orelhas e uma boca para ouvir o dobro do que falamos. A escuta genuína é magnética. Quando você para de tentar impressionar e passa a se interessar, as conversas ganham profundidade. As pessoas saem pensando: eu me senti interessante conversando com ele. E é isso que as faz querer voltar. Princípio 2. Eu não sei. 3 palavras simples, mas que carregam uma força que poucos têm coragem de sustentar. Vivemos em uma cultura onde parecer inteligente vale mais do que ser honesto. Quando surge um assunto desconhecido, o impulso quase automático é opinar, improvisar, repetir algo que ouvimos por alto. Tudo para evitar a sensação desconfortável de não dominar o tema. Mas há um detalhe invisível nisso. As pessoas percebem. Podem não confrontar, podem até concordar, mas sentem quando alguém está tentando parecer mais do que é. A insegurança escapa no olhar, na pressa em justificar, no excesso de explicações. E cada tentativa de sustentar uma imagem corrói um pouco da credibilidade. Agora imagine o oposto. Alguém pergunta sua opinião sobre algo que você não entende profundamente. E você responde com tranquilidade: eu não sei o suficiente sobre isso. Sem riso nervoso, sem desculpas longas, apenas clareza. Esse tipo de resposta cria um silêncio diferente, um silêncio de respeito. Porque admitir limites exige segurança interna. A maioria fala demais para esconder insegurança. Quem é seguro não precisa fingir domínio. Sócrates eternizou a ideia de que reconhecer a própria ignorância é o início da sabedoria. Não era falsa modéstia, era consciência. Quando você aceita que não sabe tudo, algo poderoso acontece. Você se torna ensinável. E pessoas ensináveis evoluem mais rápido do que aquelas que precisam sustentar uma imagem. Além disso, o eu não sei limpa o ambiente. Ele remove expectativas irreais. Ele abre espaço para perguntas melhores. Em vez de encerrar a conversa com uma opinião vazia, você a expande com curiosidade genuína. Pode completar com: mas quero entender melhor. Essa postura transforma diálogos em aprendizado real. Existe também outro efeito silencioso. Quando você é honesto sobre o que não sabe, suas palavras sobre o que sabe ganham mais peso. Porque os outros percebem que você não fala para impressionar. Fala quando tem fundamento, sua comunicação fica mais enxuta, mais precisa, mais confiável. Os estoicos valorizavam a verdade acima da aparência. Para eles, caráter valia mais do que reputação. E dizer "eu não sei" é um ato de alinhamento interno. Você deixa de atuar para proteger o ego e passa a agir para proteger a integridade. No início pode parecer desconfortável. O ego resiste, quer provar valor, quer mostrar capacidade. Mas cada vez que você escolhe a honestidade, fortalece sua identidade. Você aprende que não precisa saber tudo para ser respeitado. Precisa apenas ser verdadeiro. E há algo ainda mais profundo.
Quando você admite que não sabe, permite que o outro contribua. Isso equilibra a conversa. Tira você do palco e transforma o diálogo em troca. Pessoas gostam de se sentir úteis, de compartilhar conhecimento. Seu não sei pode ser o convite para que o outro brilhe. No fim, essas 3 palavras não diminuem você. Elas refinam você. Elas eliminam a vaidade, reduzem a ansiedade e constroem confiança sólida. Porque sabedoria não é acumular respostas para tudo. É saber exatamente onde estão seus limites e não ter medo de mostrá-los. Princípio 3. Isso parece difícil. Quando alguém desabafa, o impulso é ajudar. Você já tentou isso? Ou quando aconteceu comigo, parece empatia, mas soa como julgamento. A pessoa se sente tola por não ter resolvido algo tão simples. Mas se você responde apenas, isso parece difícil, algo muda. Você reconhece o peso da experiência sem tentar consertar. Marco Aurélio escreveu: seja tolerante com os outros e rigoroso consigo mesmo. A maioria faz o contrário. Ouve os problemas dos outros com impaciência e os próprios erros com desculpas. Mas quando você valida a dor do outro sem corrigi-la, cria um espaço raro. O espaço onde ele pode ser vulnerável sem medo. E nesse espaço, as pessoas se curam sozinhas. Não porque você deu conselhos, mas porque você deu presença. Quando alguém sente que pode ser ouvido sem ser consertado, nasce a confiança. E quem confia, volta. Essa é a disciplina mais mal compreendida de todas. A maioria das pessoas tem medo do silêncio. Basta uma pausa e vem o pânico. Elas preenchem o espaço com palavras soltas, risadas nervosas, histórias que ninguém pediu. Acham que o silêncio é um fracasso. Mas o silêncio verdadeiro é poder. Observe alguém que é confortável com o silêncio. Quando fala, todos escutam. Porque cada palavra vem precedida de calma. As pausas criam expectativa. O silêncio antes e depois da fala dá peso ao que é dito. Sêneca escreveu: o silêncio é uma lição aprendida com muitos sofrimentos da vida. Quem o domina não teme o vazio, habita nele. O silêncio revela mais sobre as pessoas do que 1000 perguntas. Nele, os outros mostram quem realmente são. E quando você se torna alguém tranquilo no silêncio, transmite segurança. As pessoas relaxam, confiam, se abrem. O silêncio é onde o respeito nasce. Princípio 4. Fale menos do que sente vontade. Esse é um dos exercícios mais difíceis e mais transformadores da comunicação estoica. A maioria das pessoas fala para aliviar a própria ansiedade. Preenche cada espaço com explicações longas, justificativas desnecessárias, histórias que se estendem além do essencial. No fundo, existe o medo de não ser compreendido, de não ser valorizado, de não ser notado. Então a pessoa repete, reforça, insiste. Mas quanto mais se explica para convencer, menos impacto causa. A força de uma mensagem não está na quantidade de palavras, mas na precisão delas. Os estoicos defendiam domínio sobre os impulsos, e isso inclui o impulso de falar demais. Epicteto ensinava que primeiro devemos aprender a ouvir e a refletir, para só depois falar com intenção. Quando você reduz o excesso, sua fala ganha nitidez. Em vez de 10 argumentos, um ponto claro. Em vez de longas justificativas, uma frase firme. Existe algo poderoso em quem termina de falar antes que o outro espere. A conversa não se arrasta. Fica espaço para reflexão. Quem fala pouco, mas com clareza, transmite segurança. Porque não parece estar tentando convencer, apenas expressando. E quem não tenta convencer, transmite convicção. Falar menos também protege você. Quanto mais você se expõe sem necessidade, mais oferece brechas para interpretações erradas, conflitos desnecessários e arrependimentos posteriores. Muitas discussões não começam por grandes ofensas, mas por palavras extras que poderiam ter sido evitadas. O autocontrole verbal é uma forma de disciplina emocional. Sêneca alertava que muitas vezes nos arrependemos do que dizemos, raramente do que calamos. Isso não significa ser frio ou distante. Significa ser intencional. Antes de falar, pergunte a si mesmo: isso é necessário? Isso acrescenta algo? Isso é verdadeiro? Se a resposta não for clara, o silêncio costuma ser mais sábio. Curiosamente, quando você fala menos, as pessoas escutam mais, porque cada palavra deixa de ser ruído e passa a ser escolha. Sua comunicação se torna mais estratégica, mais serena, mais respeitada. Falar menos do que sente vontade não é reprimir sua voz, é refiná-la. É trocar impulsividade por consciência. E quando suas palavras deixam de ser reação e passam a ser decisão, você não apenas conversa melhor, você lidera melhor. Influencia melhor e vive com menos arrependimentos. Princípio 5. Eu te aprecio. Essas 3 palavras são raras. Elas não significam obrigado. Obrigado reconhece o que alguém fez.
Eu te aprecio reconhece quem alguém é. Quando você diz eu te aprecio, está vendo a pessoa além da utilidade, além do gesto. Está dizendo eu vejo você. O mundo valoriza o que as pessoas produzem, não quem elas são. Por isso o reconhecimento sincero é tão poderoso. Quando você aprecia alguém, não por um favor, mas por seu caráter, você toca o que há de mais humano. Marco Aurélio costumava refletir sobre as pessoas ao redor e sentir gratidão por suas virtudes. Ele compreendia que ver o outro com admiração é um ato de sabedoria. Seja seletivo ao usar essa frase. Dita com verdade, ela cria laços profundos. As pessoas se tornam leais, não porque precisam de algo, mas porque se sentem vistas. Princípio 6. Não reaja imediatamente. Entre o que acontece e o que você responde, existe um espaço. A maioria das pessoas não suporta esse espaço. Recebe uma crítica e já se defende. Escuta uma provocação e já ataca. Lê uma mensagem atravessada e responde no mesmo tom. Tudo é impulso, tudo é automático. Mas comunicação impulsiva quase sempre gera arrependimento. Os estoicos ensinavam que não são os fatos que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. Epicteto reforçava que temos controle sobre nossas respostas, não sobre as ações dos outros. Quando você reage no calor do momento, está entregando esse controle. Está permitindo que o comportamento alheio dite sua postura. Agora imagine alguém que recebe uma crítica dura e simplesmente faz uma pausa, respira, observa, pergunta a si mesmo: isso é verdade? Há algo aqui que posso aprender? Essa pequena demora muda tudo. A resposta deixa de ser defesa e passa a ser escolha. E pessoas que escolhem como respondem transmitem maturidade. A pausa não é fraqueza, é domínio. Marco Aurélio escrevia para si mesmo que a melhor vingança é não se tornar semelhante ao ofensor. Quando você reage de imediato, muitas vezes se torna exatamente aquilo que critica. Mas quando sustenta o intervalo, demonstra força interna. Além disso, o tempo revela intenções. Muitas provocações perdem força quando não encontram reação instantânea. Muitas discussões morrem quando não são alimentadas. Ao não responder no impulso, você filtra o que merece energia e o que deve ser ignorado. Isso também vale para elogios exagerados, convites duvidosos, promessas tentadoras. Nem tudo que brilha merece um sim imediato. A pausa protege sua paz e sua reputação. Ela permite que você fale com clareza, não com emoção desordenada. E há um efeito silencioso nisso. As pessoas passam a medir as palavras diante de você, porque percebem que não estão lidando com alguém reativo, mas com alguém consciente. Não reagir imediatamente não significa ser indiferente. Significa ser estratégico. É transformar emoção em reflexão antes que ela vire palavra. É criar o hábito de pensar antes de responder, sentir antes de julgar, compreender antes de confrontar. Nesse espaço entre estímulo e resposta nasce o verdadeiro poder estoico. Quem domina esse espaço domina a si mesmo. E quem domina a si mesmo raramente perde o respeito dos outros. Princípio 7. Não. A palavra mais curta e mais libertadora que existe. Alguém pede o seu tempo, sua energia, e mesmo sem querer você diz sim. Por medo de parecer rude, por culpa, por hábito. Mas cada sim sem convicção é um não silencioso para o que realmente importa. Sua paz, seu descanso, seus objetivos. Os estoicos ensinavam que o autodomínio começa quando aprendemos a dizer não. Porque cada vez que você evita o conflito externo, cria um conflito interno. Dizer não com calma é um ato de respeito próprio. E o curioso é que quanto mais você diz não, mais as pessoas valorizam o seu sim. Quando alguém sabe que você é capaz de recusar, sua presença ganha peso. Você deixa de ser disponível o tempo todo e passa a ser intencional. Limites não afastam pessoas, filtram. Afastam os que só queriam a sua disponibilidade e aproximam os que respeitam o seu espaço. Esses 6 princípios, curiosidade, honestidade, validação, silêncio, reconhecimento e limites, não são técnicas de manipulação. São espelhos do seu caráter. Eles não pedem esforço de atuação, pedem presença. Ser curioso o bastante para ouvir. Seguro o bastante para admitir que não sabe. Gentil o bastante para validar. Calmo o bastante para sustentar o silêncio. Atento o bastante para ver o outro além do que ele faz. E forte o bastante para proteger o próprio tempo. A atração real não vem de tentar ser interessante, vem de estar presente. Os estoicos entendiam. A grandeza está em remover o desnecessário. O momento em que você para de atuar é o momento em que as pessoas começam a prestar atenção. Não no que você diz, mas em quem você é quando diz. Se este vídeo te ajudou a enxergar a comunicação de outra forma,
Escreva nos comentários qual dessas 7 palavras você vai praticar nas próximas 24 horas. E se você quer continuar cultivando essa presença todos os dias, inscreva-se no canal Estoicismo Todo Dia. Aqui você vai desenvolver o hábito mais poderoso que existe: cuidar da sua paz interior e crescer em maturidade a cada conversa.